E agora a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar sobre coronavírus e outras doenças como dengue e febre amarela que deixam todo mundo em alerta, ou pelo menos deveriam deixar. Eu converso agora com o Jean Gorenstein, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Doutor Jean, boa noite. Boa noite, Denise. Muito obrigado pelo convite. Bom, o tema não é dos melhores, né? Mas a gente tem várias doenças ameaçando agora o brasileiro. Precisa tomar cuidado, na época do verão, dengue é um problema meio crônico que nós temos aqui no Brasil. E a novidade deste ano foi coronavírus, não é? Na China, há uma preocupação global com relação a isso. A gente ainda não tem nenhum caso, não é? Como é que o senhor vê essa situação Brasil nesse contexto todo? É muito interessante que, quando a gente fala de coronavírus, o Ministério da Saúde ele se antecipou a todas as medidas de prevenção no sentido de, eventualmente, ter que criar planos de contingência para receber um ou outro paciente que nós chamamos de suspeitos. Os pacientes suspeitos são exatamente aqueles que estiveram nessas áreas em que existe uma circulação muito grande do coronavírus e que voltam para o Brasil com sintomas respiratórios. Então, essas pessoas são consideradas suspeitos, bem como aquelas que estão em contato com estas pessoas, que são moradores, por exemplo, de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, brasileiros, e que desenvolvem sintomas respiratórios. Então, essas pessoas são consideradas casos suspeitos, são investigados tanto no ponto de vista que nós chamamos virológico, para avaliar o painel viral, a quantidade, quais são os vírus que estão em circulação. E pode ser uma gripe mais comum. Exatamente, porque eu posso ter, e o que mais nós temos identificado, são vírus causadores de resfriados comuns, que é o adenovírus, o rinovírus, bem como o influenza B, que é o responsável pela gripe. Então, primeiro é feito um que nós chamamos de painel viral. Nesse painel viral você consegue afastar esses vírus respiratórios. Se eu não tenho a presença deles, aí eu tenho, sim, um teste específico para o coronavírus mutante. O senhor acha que chega aqui com todas essas medidas que estão tomadas? E aí eu queria citar o Carnaval. Você espera muito turista no Brasil, para Rio de Janeiro, aqui em São Paulo também, que virou um polo do Carnaval. Tem risco? O senhor está vendo um controle satisfatório? Eu acho que nós temos um mundo globalizado, em menos de 24 horas as pessoas se deslocam de continentes, então a chance de nós termos, sim, casos documentados de coronavírus no Brasil não é pequena. Mas existe todo um preparo das unidades de saúde. Só para você ter uma ideia, já há aproximadamente 3 semanas, o ministro sentou com os secretários de saúde dos estados e despolarizou medidas para mais de 46 hospitais em 26 estados brasileiros que serviriam como referência para acolher esses casos suspeitos que eventualmente precisassem ser investigados, assim como internados. Então, em São Paulo, o Emílio Ribas foi eleito como um hospital que assim o faz o serviço de vigilância epidemiológica é muito bom. O serviço de vigilância é o momento em que eu tenho a informação dada pelo médico, ele abre uma ficha que nós chamamos de notificação para a vigilância epidemiológica e imediatamente eu quero saber quem são as pessoas que estão no entorno desse paciente, por onde ele passou, e essas pessoas são pesquisadas no ponto de vista clínico, laboratorial e são colocadas sim em quarentena. E o médico tem que ficar com medo também, porque lá na China nós tivemos as equipes médicas contaminadas antes que se soubesse a gravidade, inclusive o diretor de um dos hospitais, um dos médicos que alertaram para o início da epidemia. Acabou morrendo. Então, nesse cenário, nós temos esse preparo. Agora, ter a presença de casos e esses casos serem rapidamente identificados, esse é o objetivo, porque eu posso sim ter a presença do vírus, mas imediatamente o bloqueio deve ser feito no sentido de evitar surtos e até mesmo epidemias como a China Agora, vem a vivenciando. letalidade proporcionalmente não é tão grande como se imaginava de início, talvez as pessoas não tivessem tido o cuidado adequado, e tem casos de pessoas que tiveram contato e não pegaram a doença. Pois é, olha, o que a gente viu na evolução do coronavírus, o coronavírus nós conhecemos ele desde a década de 60 e ele tem uma característica que a gente chama zoonótica, que é a transmissão de um animal para o ser humano. E a transmissão de humanos para humanos ela é muito ruim. Porém, quando ele muda o seu material genético, ele cria um novo vírus. E nós vimos isso em 2002 também na China, quando foi a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, que levou
aproximadamente a 8 mil casos de doença, dessas, aproximadamente 10% de mortalidade. E aí nós tivemos 37 casos, aliás, 37 países que identificaram casos fora da própria China. Em 2012 para 2013, nós tivemos no Oriente Médio a MERS, que era uma síndrome respiratória grave do Oriente Médio, que era transmitida exatamente de dromedários para as pessoas. E essa adaptação foi muito boa, levando a 2.200 pessoas doentes com uma mortalidade mais alta, 36%. Quando veio esse anúncio de um novo coronavírus, agora mutante, é o Covid-19, que é o né? Covid-19, surgiu uma pergunta, e aí, ele vai se comportar como 2002 ou ele vai se comportar como 2012, 2013? Nós não tínhamos ideia. E aí a gente viu que ele se adaptou muito bem ao ser humano, com uma característica de transmissividade alta, ou seja, a chance de fazer uma disseminação como houve, e quando hoje a gente fala são 70 mil casos, são aqueles indivíduos que estavam com casos graves e procuraram serviços médicos. Pode ter gripe muito possivelmente, porque 80% dos casos ele vem como um resfriado. Quer dizer, ele não vem, 20% vem com quadros mais intensos de dores musculares. Depende muito da condição física da pessoa. Aí que tá. A gente viu que nesses 20% de evolução ruim, em que leva inclusive desconforto respiratório, diminuição da oxigenação dos pulmões, eram grupos que nós chamamos vulneráveis, que eram exatamente idosos, extremos de idade, idosos, crianças de tenra idade, assim como portadores de doenças pulmonares, cardíacas, diabetes, imunossuprimidos. Então, esses indivíduos eram aqueles que evoluíam a forma grave. Só que a gente viu o impacto de mortalidade, que foi uma média de 2 a 2,2%. É muito, mas é menos no quantidade geral. Para nós termos uma ideia, o impacto de mortalidade nesses grupos específicos do influenza sazonal, que é o da gripe, é 23%. Então, o vírus da gripe mata mais do que o coronavírus. As pessoas também morrem de gripe. Agora, vamos falar da dengue, né? Que enquanto a gente está tomando todo esse cuidado com o coronavírus, a dengue vai avançando e está matando. Pois e é. muita gente com um problema, assim como febre amarela, que a gente tem menos casos do que no ano passado, mas está presente também, né? Pois é, no ano passado, quando nós falamos de dengue, nós tivemos no país notificados 1.500.000 casos. Quer dizer, Absurdo, né? aqui no nosso território, não é lá fora, aqui. São Paulo notificou no ano passado 400.000 casos e nós temos hoje notificados mais de 50.000 casos. Qual que é o percentual de morte? O percentual ele é muito menor, ele tem um percentual de aproximadamente 1,5% a 2% com formas graves, mas em algum grupo específico. De toda forma, o que a gente acaba percebendo? Que nós não conseguimos fazer o controle, sim, dos focos. A gente sabe que 80% dos focos de dengue eles estão dentro das residências, das casas. Mas tem 20% que é fora. E, logicamente, a gente sabe que muitas das vezes isso está fora das casas, é praça, muitas terreno vezes abandonado, terrenos né? que são muitas vezes de prefeituras, subprefeituras e que não acabam Agora, sendo por que não tem vacina? Então, a vacina tem. Nós temos hoje já uma vacina que vem comercializada há vários anos, só que ela é contemplada pelos 4 vírus, mas esses vírus dão uma proteção variável de 45% a 75%. Ela não dá mais de 90%, como é o ideal das vacinas. E é por isso que ela não está dentro do calendário vacinal pelo Sistema Único. É aí a forma de proteção acaba sendo a vacinação. Todo mundo pode tomar vacina? Não. Se descobriu que aqueles indivíduos que não tiveram dengue e que tomaram a vacina teriam uma chance maior de, caso venham a contrair o vírus selvagem, que a gente chama, que é o vírus da natureza, poderiam desenvolver formas graves e até mesmo fatal. Então, eu não posso sair hoje... Porque o corpo já reagiu uma vez, é a mesma coisa que acontece quando pega a segunda vez. A resposta imunológica é muito mais intensa, promove uma inflamação mais intensa e o risco de mortalidade é maior. Então, por isso, ela não foi elegível para o calendário vacinal e hoje as pessoas que estejam em áreas que são áreas que nós chamamos endêmicas, com uma alta circulação do vírus da dengue, são pessoas que, antes de tomarem a vacina, precisam sim fazer a sorologia, saberem tive ou não tive dengue. Se eu tive, proibido tomar.
Então, isso é importante. Agora, por que nós temos um grande número de casos? Nós passamos, especialmente no ano passado, a ter circulação em algumas áreas, por exemplo, no oeste do estado de São Paulo, nós passamos a ter a circulação de um outro vírus que não circulava nessa região, que é o vírus tipo 2. O vírus tipo 2, sabidamente, é um vírus mais imunogênico, ou seja, ele promove uma resposta inflamatória mais intensa, ele está associado com mais mortalidade, exatamente pelo risco de fazer a febre, fazer a dengue hemorrágica. Então, essa é uma grande preocupação. Então, quando nós acabamos observando, por que num ano tem mais dengue do que o outro, a gente acaba observando, no ano passado nós tivemos mais 600% de aumento do número de casos, pela circulação de um novo vírus que encontra uma população que nós chamamos vulnerável, que é aquilo, ninguém entrou em contato, não tem anticorpos, ou seja, não tem defesa contra esse vírus, e aí eu tenho um grande número de pessoas que acabam se infectando. Mas quem já teve pode ter de novo e aí é mais grave. Quando eu tenho um tipo de dengue, eu posso ter mais 3, porque eu tenho 4 vírus. Dengue tipo 1, dengue tipo 2, dengue tipo 3, dengue tipo 4. Que é o mais grave agora. Que o dengue tipo 2 acaba sendo, como eu disse, mais imunogênico, responsável por formas graves. A gente sabe que quem teve uma vez dengue não obrigatoriamente, mas pode ter uma resposta mais intensa e fazer a dengue hemorrágica. Agora, a febre amarela funciona a vacina? A febre amarela já mostrou classicamente que ela é protetora. E o que acabou acontecendo é que a gente começou a perceber que até alguns grupos que a gente falava, olha, não é para vacinar. Por exemplo, idosos, a gente viu que idosos que estavam dentro de áreas que eram áreas de alta endemicidade, ou seja, com uma circulação de vírus muito grande, acabavam tomando a vacina e se saíam muito bem, não tiveram efeitos colaterais. É sim uma vacina segura. Graças a essa vacina, nós diminuímos de uma maneira absolutamente drástica a presença de febre amarela, e é importante lembrar que nós temos a região sul e sudeste hoje como alvo e preocupação das autoridades. São Paulo muito, né? São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Só para se ter uma ideia, nos últimos 50 dias foram identificados mais de 326 macacos que morreram ou que adoeceram pelo vírus da febre amarela. Então, se eu identifico o macaco com febre amarela, seguramente aqueles mosquitos que nós chamamos silvestres, o hemagogos e os sabetes, vão estar contaminados. E à medida que eu invado a área deles, eu sou picado, se eu não tiver imunização, eu vou desenvolver a doença. Doutor Jean, muito obrigada pelas suas explicações, orientações, e aí fica a recomendação a todos, né? Quem puder tomar a vacina, no caso da febre amarela. Eu conversei com o Jean Gorenstein, que é médico infectologista do Hospital Emílio Ribas. Boa noite mais uma vez, Laerte, Luciano.